Meus queridos e amados, que Deus possa abençoar a vida de todos, que estamos mais uma vez para comentar a respeito das lições bíblicas, segundo trimestre de 2021, que traz por temas dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Está aqui, esta revista um tanto quanto desafiadora, e para essa oportunidade trataremos da lição de número 8, 23 de maio de 2021, com o seguinte tema: o ministério de evangelista. Antes disso, eu gostaria aqui de fazer uma propaganda. Provei e gostei este livro profundo do James Dunn, A Teologia do Apóstolo Paulo. Está aí, ó. Esse livro é profundo. Só na carta aos Romanos, o teólogo James Dunn fala a respeito desta preciosidade. Vale a pena você conferir. Pois bem, esta lição de número 8, traz o seguinte texto áureo. Está lá em 2 Timóteo 4,5, que diz assim: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Verdade prática diz assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A leitura em classe está em Atos capítulo 8, versículos 26 ao 35 e também Efésios capítulo 4, versículo 11. A introdução diz-nos assim: o ministério de evangelista é dado por Deus. É Deus que entrega à sua igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Há três grandes tópicos que requerem a nossa atenção. O primeiro fala sobre Jesus envia os 70. O segundo tópico fala sobre a grande comissão. E o terceiro tópico, já fechando a aula, fala sobre o dom ministerial de evangelista. Pois bem, o tópico 1, vamos estar falando a respeito dele. Jesus envia os 70. O subtópico 1 diz assim: são poucos os que anunciam. Eu preparei a seguinte frase do comentarista. Ele vai dizer sobre os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Então, o que é que Jesus faz aqui? Jesus comissiona os seus discípulos para anunciar a chegada do reino de Deus, a chegada do reino dos céus. A mesma mensagem de João Batista. Então, Jesus, ele repete a mesma mensagem de João Batista. Jesus repete a mesma mensagem de João Batista. Então, os discípulos, quem são os discípulos? São os mensageiros do Senhor. Então, eles falavam não em nome de si mesmo, mas em nome do seu principal mestre, que era o Senhor Jesus. Então, todo evangelista, todo pregador, melhor dizendo, ele não pode falar de si mesmo. Ele precisa falar a respeito da palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra do Senhor. A mensagem não é dele mesmo, a mensagem vem de Deus.
A mensagem serve-se de alerta para as pessoas que estão sofrendo. Em segundo lugar, são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Então, os discípulos eles foram enviados por Jesus para falar a respeito do reino de Deus. Chamamos isto de boas novas. O comentarista prossegue dizendo assim: lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram em sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. De acordo com o comentarista, ele diz que os discípulos aqui anunciavam não a mensagem de si mesmo, mas a mensagem do reino de Deus. E de acordo com o comentarista, é muito pouco obreiro nos dias de hoje, justamente por isso. Porque falta pessoas comprometidas com a palavra de Deus, falta pessoas compromissadas com as coisas do Senhor. Aí acaba por anunciar de si mesmo, acaba querendo anunciar de si mesmo e atraindo pessoas após si. Isto não é legal, não é o propósito da igreja. O subtópico 2 diz assim: enviados para o meio de lobos. Qual que é a ideia do comentarista aqui? A ideia do comentarista é que o pregador, o evangelista, como ele transmite a mensagem que não é dele, mas a mensagem é de Deus, tal mensageiros, tais evangelistas, acaba entrando na contramão do mundo, porque ele afronta diretamente o pecado que as pessoas amam, ele afronta diretamente a vida de libertinagem que as pessoas amam, então as pessoas não gostam dessas coisas. O que é que as pessoas gostam? A maioria delas, principalmente aquelas que vivem no pecado. Elas querem que afague o seu ego, elas querem que passe a mão na sua cabeça e assim por diante. Então o evangelista ele vem na contramão de tudo isto. Então aqui, de acordo com o comentarista, são como ovelhas enviadas no meio de lobos. Tá? Prossegue dizendo assim: proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levará os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. O comentarista prossegue dizendo: a história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Eu separei aqui para vocês o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Vamos ler, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 até o versículo 28, que são experiências tristes na vida do apóstolo, experiências de perseguição. Diz assim, 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Paulo vai falar dizendo assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele era um pregador, não um pregador que todos gostavam de ouvir, não um pregador que as pessoas aplaudiam ao ouvir, mas um pregador que sofria, um pregador que passava por aflição, um pregador que deu a sua própria vida. Paulo viajava cerca de 30 quilômetros por dia anunciando a palavra de Deus, vezes a pé, vezes por água, vezes através de animais e assim por diante. Então Paulo deu a sua vida inteira
por amor ao Evangelho. Ele sofreu demais. Então ele está dizendo aqui que o evangelista vai sofrer. O evangelista vai ter as suas mensagens rejeitadas e assim por diante. Mas não tem problema nenhum, porque aqueles que têm compromisso com Deus, ele fala não em nome de si mesmo, mas em nome de Deus. E quer as pessoas ou não, ele vai continuar falando as coisas de Deus. O subtópico 3 do tópico 1 fala sobre os sinais e as maravilhas confirmam a palavra de Deus. Qual que é a ideia aqui do comentarista? A ideia do comentarista, ele passa que quando o evangelista tem compromissos com Deus, prega a palavra de Deus, ele pode ficar despreocupado, porque Deus vai confirmando as suas mensagens através de libertações, através de cura, através de salvação daqueles que estão perdidos. Prossegue dizendo assim o comentarista: os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Esse poder aqui é o poder sobre os enfermos, sobre os demônios, sobre todos os males que Deus havia, através de Jesus, delegado aos seus discípulos. Então, quando o evangelista está comprometido com Deus, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com as coisas de Deus, ele prega, ele ensina e Deus confirma grandes coisas através de suas palavras, através de suas mensagens. Segundo tópico, o tópico de número 2 fala sobre a grande comissão. Aqui, esta grande comissão já é depois que Jesus ressuscita, ele é levado ao monte, e lá no monte ele levanta as mãos e abençoa os seus discípulos. Mas antes de abençoar os seus discípulos, ele dá uma ordem aos seus discípulos para que fossem, pregasse e ensinasse as coisas de Deus, para que fosse, ensinasse tudo quanto ele havia dito aos discípulos. O subtópico 1 do tópico 2 diz assim: o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa de evangelista. O comentarista vai citar aqui 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que Paulo fala assim: a mim me foi dado a anunciar o evangelho, e ai de mim se não anunciar a palavra de Deus. Então, é desejo de Deus, é desejo de Jesus que o evangelista pregue as pessoas e não abandone as pessoas, mas continue com as pessoas, ensinando as pessoas a obedecer a Deus, a perseverar, servindo ao Senhor. Então era isso que Paulo fazia. Paulo pregava, ensinava a igreja e depois voltava para confirmar como que estava o seu trabalho nas igrejas. Então Paulo não abandonava a igreja, mas Paulo estava constantemente em contato com as igrejas, que seja através de mensageiros, ou seja, pessoalmente. O subtópico 2 do tópico 2 diz assim: o mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. De acordo com o comentarista, há duas classes de pessoas que se faz presente hoje em nosso meio. São as pessoas que creem e são as pessoas que não creem. Então, o evangelista ele precisa ter sabedoria para lidar com as pessoas que não creem. O evangelista tem que ser sábio para lidar com a torcida contrária. São aquelas pessoas cuja mente está obscurecida através do pecado. Então, são pessoas que praticam a maldade, mas não por si mesma. Elas estão levadas por uma mente perturbada, por uma mente oprimida, através dos seus pecados e da sua vã maneira de viver. Lembremos-nos que o próprio Paulo se achava nessa situação antes de ter o encontro com Jesus.
Você pode ler, mas depois, aos Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 9, Paulo vai dizer em um desses versículos que ele andava de acordo com o príncipe da potestade que agora opera nos filhos da desobediência. Então o próprio Jesus vai falar sobre isso, que tem aqueles que não creem. Aqueles que não creem perseguem geralmente aos que creem. Há uma frase do comentarista que diz assim: aqui, o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus, os que creem e os que não creem. Então, se o evangelista ele for sábio, ele vai lidar com esse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que vai rejeitar a sua mensagem, que vai criticá-lo, que vai persegui-lo, mas ele não deve olhar para as adversidades desta vida, mas ele precisa perseverar pregando e ensinando a palavra de Deus. O subtópico 3 do tópico 2 fala assim: a grande comissão hoje. Então, o que o comentarista tem em mente aqui? Ele tem em mente na aplicabilidade desse subtópico para os dias de hoje. Ele vai dizer assim: se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará no centro multirreligioso ou o cristianismo não mais influenciará. O que o comentarista está dizendo aqui? Que a Europa, que foi palco de grandes avivamentos, hoje passa por um momento muito difícil, de muita perseguição, de muita calamidade espiritual. Ele está dizendo que se a igreja não tomar cuidado, a igreja do Brasil vai ser também influenciada por esse paganismo, por este momento obscuro que está acontecendo na Europa. Então, cada evangelista precisa se preocupar em anunciar a verdade de Deus, a pregar a palavra do Senhor, porque os dias são de trevas, os dias são terríveis, nunca se houve um desejo tão profundo como agora de que Deus levante pregadores, evangelistas compromissados com a palavra de Deus. O terceiro tópico fala sobre o dom ministerial de evangelista. E o subtópico 1 do tópico 3 fala sobre evangelista. Diz assim, já no final: o evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Então, o verdadeiro evangelista, ele não se conforma de ver a situação de frieza. O verdadeiro evangelista, ele não se conforma de ver as pessoas rejeitarem a palavra de Deus. As pessoas pisarem na palavra de Deus, não dão ouvido à palavra de Deus. O verdadeiro evangelista se entristece com tudo isso e ele sempre vai dar um jeito para anunciar a palavra de Deus, para levar pessoas a buscar pela palavra de Deus. O desejo de buscar em Deus, de buscar na palavra do Senhor, de buscar na palavra de Deus que venha saciar a sua sede, que venha lhe dar graça, que venha lhe dar paz, lhe dar conforto. E o verdadeiro evangelista, ele age desta forma, ele busca levar pessoas ao reino de Deus. O segundo subtópico do tópico 3 fala sobre o papel do evangelista. O comentarista diz assim: o evangelista é por excelência o pregador das boas novas e não más obras. Quais são essas boas novas? Que o Filho de Deus se manifestou para salvar os perdidos. Então, o evangelista é por excelência o pregador das boas novas. O evangelista, ele não fica vendo
livro sangrando, ele não fica vendo punhal, ele não fica vendo frango de macumba, essas coisas todas, não. O verdadeiro evangelista, ele prega as boas novas, ele prega um novo tempo, um tempo de arrependimento, um tempo de busca, um tempo de entrega, um tempo intenso em que as pessoas poderão receber o perdão dos seus pecados e terem um encontro com o Filho de Deus. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Então, o verdadeiro evangelista se preocupa em buscar em Deus, em buscar na palavra de Deus, em buscar orientação de Deus e levar pessoas perdidas ao Senhor. Então, esta é a obra de um verdadeiro evangelista. O subtópico 3 fala sobre a finalidade do ministério do evangelista. Já no final lá desse subtópico diz assim: o evangelista deve também em tudo ser sensível à voz de Deus. Por que ele precisa ser sensível à voz de Deus? Porque ele não fala de si mesmo. Então ele precisa estar em contato constante com Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a presença de Deus. Ele tem que orar, ele tem que buscar, ele tem que ler a palavra, ele tem que fazer pesquisas, ele tem que se debruçar na palavra de Deus. Ele não pode tratar a Bíblia como se fosse um livro qualquer de estante e deixar guardado, mas ele precisa estar em contato constante com a palavra de Deus. Por isso ele precisa ser sensível à voz de Deus. Outro aspecto, aqui ainda no subtópico 3, já no final, diz assim: outro aspecto importante deste ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. Ora, ele precisa falar de forma clara, de forma objetiva, ele precisa falar de maneira que as pessoas venham entender aquilo que está falando. Por exemplo, quando ele faz uso do microfone, ele precisa saber usar o microfone de forma correta, ele precisa se comportar no altar, ele precisa transmitir a mensagem de forma que as pessoas entendam. Perceba que Jesus, quando pregava, ele usava parábola à altura, ou seja, de forma que as pessoas vinham a compreender o que ele estava dizendo. Quando ele estava na zona rural, ele contava a parábola da roça, diferente de Paulo, que era da cidade e contava experiências da cidade. Assim tem que ser o verdadeiro evangelista, ele tem que falar de forma objetiva, ele não pode usar termos que nem ele sabe o que significa. Ele não pode usar palavras das prosopopeias eclesiásticas do pensamento humano, que nem ele sabe o que ele está dizendo. Aí o comentarista prossegue dizendo assim: o arauto de Deus precisa ser capaz de responder à seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lê? Então o evangelista, ele precisa fazer esta pergunta: você está entendendo o que eu estou dizendo? A minha mensagem está clara para você? Então o evangelista precisa ser simples, mas ele precisa ser modesto, ele precisa falar de forma que as pessoas compreendam o que ele está dizendo. A conclusão diz assim: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, perceba que não são todas as pessoas que possuem o dom, o propósito do Espírito Santo para fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente ao labor da evangelização, ou seja, todo crente precisa evangelizar de uma forma ou de outra. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho, e deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelista para a sua grande seara. E você já é um evangelista do Senhor? Você já é uma pessoa que está cumprindo com o ID de Jesus, que seja através de palavras ou que seja através do seu próprio testemunho.
Que Deus abençoe a vida de todos. Eu peço gentilmente que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Éramos em 3 na semana passada, hoje já somos mais de 10 aqui no canal e eu agradeço a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de todos ricamente no nome do Senhor Jesus.